E o Haddad falou uma coisa fundamental. Eu tenho apontado isso aqui. É incrível. E voltamos ao livro do amigo do Vólio Bene, né, que é o Tomás Hickman, de Barros, que ele escreveu com Miguel Lago. Né? Você vê, o menino tinha maus amigos, mas escreve bons livros, entende? É. Mentira, tinha um bom amigo, Vólio Bene. Do que eu estou falando? O ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, participou hoje de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, que tinha como foco discutir a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Haddad afirmou que tanto no Brasil como no mundo todo há a tendência de considerar populismo tudo o que se faz em favor dos pobres e modernidade o que se faz para os ricos. Vai haver, daqui para o final do ano, uma compreensão de que nós temos um orçamento encaminhado dia 31 de agosto com alguns pressupostos. E a MP 303 era um pressuposto importante. E que, vamos combinar, ela era muito justa. Inclusive no que diz respeito aos títulos isentos. Ela buscava diminuir a distância entre o que paga de imposto alguém que adquire um título público de um título incentivado. Eu vejo agora nos jornais economistas ultraconservadores defendendo a medida. Deveriam tê-lo feito antes dela caducar, porque aí nós tínhamos uma chance de usar o conhecimento dessas pessoas em proveito do país. Quiseram se manifestar depois, porque parece que é pecado elogiar uma medida de governo progressista. É pecado. Então tudo que você faz para as camadas... Para só um pouquinho, Augusto, para um pouco. Não tem porque a gente não dá nome, né? O Armínio Fraga, por exemplo, que saiu aplaudindo a derrota da medida provisória, porque aí ele disse não taxar as BETs e não taxar as letras de crédito agrário do agronegócio, as letras de crédito imobiliário, isso aí é ruim para o próprio governo, sem dúvida. Só que o governo tem que negociar com o Congresso. Porque o Armínio tem lá suas ideias sobre o que tem de cortar e tal. Ele só se esquece que o Executivo, quando faz isso, tem que negociar com o Congresso. Fica parecendo que ele não presidiu um órgão público. Banco Central. E aí disse assim, não, depois que a medida é derrotada, e insisto, e fica parecendo que o governo federal atua sozinho. Olha a dificuldade que é. Mas isso não é um sistema que esse governo inventou? E aí, de fato, não vou elogiar um governo progressista nunca, porque ele só faz besteira. E aí vem essa questão. Solta aí, continua. Camadas, né, mais vulneráveis é populismo no Brasil. Virou populismo. Né? Tudo que você faz em proveito dos ricos é moderno, é uma coisa avançada, é uma inversão de valores que realmente é uma coisa que, enfim, isso é mundo afora, não é só no Brasil que está acontecendo. Então nós temos que cuidar para voltar a fazer a economia, mirar aquilo a que ela deveria se prestar, que é o bem-estar da sociedade. Tem razão, e é justamente a tese desse livrinho precioso. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Foi uma das coisas que me afastaram de determinados ramos do pensamento liberal, de determinados liberais. É isso mesmo. Eu era inconformado, e acho que ainda sou em muitos casos, com o tamanho do Estado, etc. Agora, é incrível como medidas que beneficiam ricos, ou que mantêm benefícios para ricos, os liberais veem e acham muito normal. Mas ok. Arthur, é assim mesmo. Sim. Não é? Vamos lá.
Pega o caso da pejotização do Brasil, do trabalho informal, das pessoas que decidem trabalhar por conta própria. É claro que houve uma mudança da mão de obra no Brasil. E você voltar à CLT como ela era há 40 anos não vai dar certo. Mas nós precisamos pensar ao mesmo tempo que essa gente, em algum momento, se não contribuir com a Previdência, vai cobrar um auxílio do Estado e alguém terá de pagar. Uma coisa é você fazer poesia, as pessoas preferem autonomia, ter dinheiro na mão, melhor assim que o Estado, porque a hora que ela procura o Estado também não atende, nós sabemos, e tal, e assim, tem gente que quer ver o espírito animal do empreendedorismo, a destruição criadora, outro termo importante, ver no entregador, no motorista, no Uber, não, calma lá. É preciso ver direito, porque isso terá consequências. Né? Então, pau na CLT. Não, a gente tem que mudar muita coisa na CLT, mas pau na CLT como o fim do mundo, a nova geração, que não quer. Isso é conversa, mas é conversa beira o ridículo. Porque daqui a pouco essas pessoas precisam, e muitas delas, inclusive, precisam do auxílio do Estado, inclusive na hora de procurar um médico, hospital, etc., e não está contribuindo indiretamente com o sistema. Isso começou a me enjoar, sabe? Que não é, na verdade, isso não é liberalismo, é perversidade. E aí tudo que você faz para pobre, de fato, é populismo. E para rico, modernidade. Porque não, modernidade, precisamos... Os privilegiados têm sempre uma linguagem muito esperta para defender seus próprios interesses. Né? E uma outra coisa que ele apontou corretamente, que está também na imprensa, é verdade. É isso aqui, ó. Põe aí, vai lá. Setores muito conservadores da nossa sociedade, equivocadamente, tratam o corte de gasto tributário como aumento de tributo e não como fim de um privilégio. É curioso isso. Você cortar gasto tributário no Brasil é encarado pela imprensa como um todo, não como fim de um privilégio, que foi dado momentaneamente, mas como aumento de imposto. E não poderia haver equívoco maior do que isso. É isso mesmo. Mas aí na prática não, você estava tendo um privilégio. Aliás, no caso do Pérez não existia antes. E foi prorrogado quando já não cabia mais a prorrogação. Não é? E é claro que isso tem custo. E ele acabou falando também da medida provisória e da taxação. Do que é que ele falou? Vai lá, vamos ver. Vamos buscar alternativas ao que aconteceu. Porque, de fato, a chamada taxação dos BBBs, ela só é injusta na cabeça de pessoas desinformadas sobre o que está acontecendo no Brasil. Né? E sem querer maldizer qualquer atividade econômica que tenha amparo legal, não é disso que se trata, são atividades reguladas, mas nós temos que buscar que essas atividades correspondam em relação à tributação com aquilo que é o padrão da economia brasileira. Não necessariamente proibir, porque às vezes tem coisas que são difíceis de proibir, embora no caso das bets nós tenhamos tecnologia hoje para, se essa queda de braço continuar, ir para um embate mais firme com o setor, que teve uma participação desastrosa nos debates lá na Câmara, há tecnologia para enfrentar esse tema, porque elas são dependentes de rede social, então nós temos condição de atuar, mas eles têm que dar uma contribuição para os efeitos colaterais, de um entretenimento que pode gerar dependência.
Olha, é isso mesmo, né? BBB aí, evidentemente, não são os Big Brothers, né? O BBB. Não. Bancos, bilionários e bets. E lembrando que mesmo as bets precisa fazer a devida distinção, né? Porque tem bet que é ligada aos jogos, efetivamente, futebol, não sei o quê, e tem as do Tigrinho, que é outro papo. E aí, a hora da tributação, aí vira-se Deus nos acuda, ignorando. Atenção, essa história de que pobre paga mais imposto e segura o Estado e o serviço, isso não é uma invenção de comunistas terríveis. Isso é número. Isso é matemática. E esse debate precisa ser feito com clareza. E assim a gente vai ter um país melhor, porque a gente quer mais segurança, a gente quer mais tudo. Senão fica muito ruim, senão fica assim, pegando a grana e tal, e depois vai reclamar de brasileiro pobre lá em Miami. Aí é chato. E claro, em razão da derrota da MP, a lei de direitos orçamentários teve que ser adiada. Aí precisa ver o que fazer agora, né, com a votação da LDO. Vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. A Comissão Mista de Orçamento adiou para amanhã a votação da LDO de 2026 para que o governo Lula possa negociar eventuais ajustes após a derrubada da MP do IOF. A votação estava prevista para essa terça-feira, mas segundo o presidente do colegiado, o senador Efraim Filho, a equipe econômica pediu tempo para avaliar se envia ou não algum pedido de ajuste no texto, dada a frustração nas receitas e também na economia de despesas. Ele disse o seguinte: amanhecemos hoje com um diálogo entre o ministro Fernando Haddad, que está no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, tratando do projeto do imposto de renda. E o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, me disse que recebeu um pedido do ministro para que, após essa reunião, eles dialogassem para saber se o governo deverá encaminhar ou não alguma alteração na LDO. Acho que deve, porque uma coisa que bem passou despercebida, e eu fiquei tão feliz quando vi a gente, ai, que bom que rejeitaram. Que é um absurdo, né? Os tais conservadores de que falou Haddad. Porque, atenção, isso que rejeitaram, sim, tinha medidas ali para a receita, mas havia um corte de 10 bilhões também de despesa. Rejeitar sem ter proposta, sem ter nada, é uma irresponsabilidade. Aplaudir, então, é aplaudir uma irresponsabilidade e ser co-irresponsável. Gostou dessa? Co-irresponsável? O Haddad também falou sobre o sistema de metas do Banco Central, a política do Banco Central. Deixou claro, bom, eu não estou inconformado com isso, eu não quero mudar o sistema do Banco Central. Não é o Trump. Agora, eu posso não gostar de juro alto, né? E tudo bem, põe um vídeo dele aí. Nós continuamos com o regime de meta, mas nós hoje não estamos prisioneiros do ano calendário. Para que a autoridade monetária consiga calibrar e falar, olha, e eu não estou falando assim de país em desenvolvimento, os países do centro do capitalismo, eles depois da pandemia tiveram que recalcular as trajetórias. E ficaram vendo, mas não dá para o ano que vem eu conseguir 2%. Quer dizer, se um país com a força de uma Alemanha, às vezes tem que, ou de uma Inglaterra, ela tem que recalibrar, eu acho que nós damos um passo importante no modelo de dizer o seguinte, olha, busca essa meta, mas busca de forma inteligente, de forma a harmonizar com os objetivos de uma política econômica, sem abdicar da sua autoridade monetária, porque eu não quero um Banco Central leniente. Não, isso aí depois a gente vê. Não é depois a gente vê, vamos ver agora. Mas vamos ver, né, com as cautelas devidas, com a inteligência, com a sabedoria, né, de quem está à frente de uma política tão sensível, sobretudo num país que tem tantas necessidades. Procurem os que quiserem mais detalhes. O ano calendário é você pegar a inflação de janeiro a dezembro. A inflação de janeiro a dezembro vai estourar a meta, então não sei o quê. Se você trabalha com uma meta móvel, com um calendário móvel, na verdade, então você vê assim, de janeiro a dezembro pode dar isso. Mas se a gente pegar
de junho passado até junho desse ano, se a gente pegar desse mês aqui até, da metade desse ano até a metade do ano seguinte, a gente vê que tem uma trajetória de queda. Então você pode regular a taxa de juros porque você percebe que há uma queda, ainda que no ano calendário de janeiro a dezembro a inflação possa não ser muito boa. E é isso, a gente está com esse sistema. De qualquer modo, seja qual for a medição, os juros no Brasil estão escandalosamente altos. Eu deixo aqui registrado.